A determinação do povo brasileiro é digna de admiração em todo o mundo. A imprensa internacional está atenta ao que se passa no país e noticia com cada vez mais frequência os avanços das manifestações. Às vezes, as provações são colocadas diante de cada um para que se descubra a certeza do que realmente se quer. E o brasileiro tem mostrado que, mesmo diante das adversidades até meteorológicas, não tem arredado 1 centímetro sequer de suas intenções. Nem sol, nem frio, nem sereno tem feito os manifestantes desistirem de sua causa maior. Na tarde desta quinta-feira, caiu uma chuva forte de granizo atípica em Brasília, com ventos assustadores. Mas os manifestantes pacíficos, em frente ao quartel-general do Exército, se mantiveram firmes e de maneira comovente, ajoelhados, no meio da tempestade, orando pelo que buscam incansavelmente. Chuva torrencial em Brasília, chovendo pedra nesse momento. Agora são 12h30 mais ou menos. E olha aí, os manifestantes orando. Olha que coisa linda, orando pelo nosso país. É isso aí, Brasília. Não vamos desistir, não. Força. O movimento dos manifestantes só cresce e uma mega manifestação se aproxima com o fim de semana e feriado do dia 15 de novembro. E tem dado certo. Nesta sexta-feira, o Exército Brasileiro se mostrou solidário mais uma vez com a causa e divulgou uma nota inquietante destinada às instituições e ao povo brasileiro. A nota já começa com o seguinte recado: acerca das manifestações populares que vêm ocorrendo em inúmeros locais do país, a Marinha, o Exército e a Força Aérea Brasileira reafirmam o seu compromisso irrestrito e inabalável com o povo brasileiro, com a democracia e com a harmonia política e social do Brasil, ratificado pelos valores e pelas tradições das Forças Armadas, sempre presentes e moderadoras nos mais importantes momentos de nossa história. Para quem conseguir entender, verá que o recado demonstra também, no trecho a seguir, uma profunda inquietude com o cerceamento dos direitos básicos do cidadão e com os constantes ataques à Constituição. Lembrando que nenhum brasileiro está acima das leis. Continua a nota. A Constituição Federal estabelece os deveres e os direitos a serem observados por todos os brasileiros e que devem ser assegurados pelas instituições, especialmente no que tange à livre manifestação do pensamento, a liberdade de reunião pacificamente e a liberdade de locomoção no território nacional. E tem mais. A nota diz que, nesse aspecto, ao regulamentar disposições do texto constitucional, por meio da Lei 14.197, de 1º de setembro de 2021, o Parlamento brasileiro foi bastante claro ao estabelecer que não constitui crime a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. Entendeu? Ninguém está cometendo crime, segundo as Forças Armadas. Isto está mais do que claro, principalmente a observância das forças quanto à destruição dos direitos do cidadão. E entre as funções das Forças Armadas está justamente essa, de restabelecer o que está escrito na Constituição e não está sendo respeitado pelas autoridades constituídas. No relatório do Exército apresentado na quarta-feira, os militares dizem que foram impedidos de fiscalizar o processo eleitoral por ausência de informações prestadas pelo tribunal responsável. Só que o artigo 221 da Lei 4.737, de 15 de julho de 1965, diz, sem rodeios e interpretações equivocadas, que é anulável a votação quando for negado ou sofrer restrição o direito de fiscalizar. Opa, é lei! E o que está acontecendo é uma negativa do TSE de se dar acesso aos dados com clareza para o quê? Para fiscalização. Ora, se tudo correu dentro da lisura,
Por que tanta resistência em mostrar? A lei diz que, se houver resistência ao esclarecimento, a votação tem de ser anulada. Está na lei. E quem está pedindo para fiscalizar é uma outra instituição federal. O TSE não pode se negar a cumprir a lei. A velha imprensa tradicional está criticando as Forças Armadas pelo interesse em fiscalizar, dizendo que não é competência delas. Mas também, por outro lado, não é competência dos ministros do STF desrespeitarem a Constituição e estão fazendo isso sem a menor preocupação com os resultados. Quando acontece, o povo tem de recorrer a uma força maior que a do Judiciário, para lembrar os ministros que eles não estão acima da lei e que também devem respeito à Carta Magna. E, nesse caso, as Forças Armadas são o representante e protetor do povo brasileiro, que se sente ameaçado pela ditadura escancarada da toga. Agora vamos analisar quais são os dois únicos caminhos que poderá resultar essa situação de conflito, que na verdade nem deveria estar acontecendo se todo o processo tivesse sido transparente. Se o processo é democrático, por que esticar a corda tanto assim, se recusando a mostrar o que tem de ser mostrado por lei? Qual o problema? Por que tanta dor de cabeça? Mas vamos lá. Primeiro, as Forças Armadas pedem informações sobre os dados técnicos do TSE sobre o pleito de 2022. Se o tribunal se recusar a fornecer, estará infringindo a lei e deverá ser punido e a votação anulada. Isso é fato. E qual seria a justificativa do TSE para desrespeitar a lei em caso de recusa de fornecimento dos dados? Só se tiver com medo de alguma coisa bombástica para comprar uma briga desse tamanho. Isso não é aconselhável. Mas, caso o TSE respeite a lei e forneça os dados e os militares confirmam que não houve irregularidades, então o candidato vencedor é diplomado, enfim, sem problema algum, e tudo volta à sua normalidade esperada. Esse é o primeiro caminho. Mas, caso se identifique alguma anomalia, o presidente do tribunal terá de fazer ele mesmo o anúncio à nação, mostrando as irregularidades e cancelando a votação. Caso ele se recuse, poderá ser preso por ser o responsável pelo tribunal e a tarefa ficará com o ministro substituto. E aí o segundo colocado, que foi vítima de softwares maliciosos, no caso, será diplomado como o verdadeiro vencedor. Não há como fugir dessa análise, que está inteiramente, por incrível que pareça, dentro das 4 linhas. Uma dessas duas coisas deverá acontecer, e nenhuma verdade ficará oculta. E aprenderemos, de uma vez por todas, uma lição que foi dada há mais de 2000 anos, a de que quem com o ferro fere, com o ferro será ferido. Compartilhe o máximo que puder, por favor. Obrigado e até a próxima. Uai, seu app de vídeos curtos.